Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Thiago Brus e estamos aqui para mais uma aula de física. Continuando aqui o assunto sobre forças, hoje vamos falar sobre a força de tração. Bora lá! A força de tração nada mais é do que uma força feita através de uma corda, de um fio, de um cabo ou algo do tipo. Lembrando que você sempre utiliza um fio, um cabo, algo do tipo, para puxar um outro corpo, certo? Então, como que eu marco a força de tração? Eu vou usar a letra T. No caso aqui, nesse caixote que uma pessoa está levantando aqui. Sempre eu marco em cima da corda, certo? E saindo do corpo. Por quê? Porque eu estou puxando o corpo com a corda. Por exemplo, aqui nesses caixotes A e B. Eu estou puxando aqui o caixote B para cima e puxando, no caso aqui, o caixote A para a direita. Então eu sempre marco a força de tração em cima da corda e saindo do corpo. Aqui no caso, esse rapaz puxando a pedra, em cima da corda, tração e saindo do corpo. Lembrando, é uma força, então um vetor. A gente usa essas setas para marcar. Mesma coisa que esses dois no cabo de guerra. Um puxa o outro aqui. Tem uma par de ação e reação de tração aqui, né? Sempre em cima da corda e saindo do corpo. Aí eu preparei aqui pra gente dois exercícios sobre força de tração. No primeiro deles, o que a gente tem? A gente tem um bloco, certo? Esse bloco aqui tem uma massa de 2 kg. Ele é pendurado ao teto e encontra-se em repouso. Aí determine a força de tração sobre ele, sobre o bloco no caso, sabendo que a massa do fio é desprezível e para adotar a gravidade igual a 10. Vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho peso para baixo, né? Lembrando, todos os corpos são atraídos pela Terra. E eu tenho tração para cima. Sempre a corda puxando o corpo. Então a corda puxa o corpo para cima. Seguinte. O que a gente vai ter aqui? Se ele está em repouso, o que isso significa? Que a resultante é zero. Lembra lá da lei da inércia? Se a resultante é zero, o corpo está em inércia, está em repouso. Ou em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, em repouso. O que eu sei, então? Eu sei que força para baixo é igual a força para cima, já que ele está em repouso. Então, o peso é igual a tração. Tração igual ao peso. Como que eu calculo o peso? O peso eu não faço massa vezes gravidade? A massa do bloco aí é 2, a gravidade é 10. Então, o peso vai ser 20 newtons. Consequentemente, a tração também é 20 newtons. O que vai mudar? Que a tração é vertical para cima, né? O peso é vertical para baixo. Mas como ele está em repouso, eu sei que um é igual ao outro. Segunda questão. Pessoal, aqui eu tenho um arranjo que eu vou chamar de máquina de Atwood, certo? Onde eu solto dois blocos e vou ter uma aceleração aqui do sistema. Lendo o enunciado aqui. No arranjo experimental da figura, os corpos A e B têm respectivamente massas iguais a 6 kg e 2 kg. Então o corpo A aqui vai ter uma massa, vou chamar de MA, 6 kg. E o corpo B, vou chamar aqui de MB, igual a 2 kg. Aí os fios e as polias têm massas desprezíveis e não há atrito entre o fio e a polia. Aí para adotar a gravidade igual a 10 e determinar, primeiro, a aceleração do conjunto, depois a letra B, a força de tração no fio, e para eu considerar que tudo começou do repouso.
Vamos pensar, na hora que eu soltar esse sistema aqui, que ele parte do repouso, o bloco A vai começar a puxar o bloco B, então o bloco A começa a descer, o bloco B começa a subir. Então o que, que eu vou ter aqui no caso do bloco A? Eu vou ter o peso dele para baixo e a tração para cima. Certo? No bloco B, eu vou ter a tração para cima e o peso dele para baixo. Peso do B. Certo? Então tem duas forças aplicadas aí em cada corpo. Lembrando, a Terra sempre atrai um corpo e quando eu tenho corda envolvida ali, força feita através dela, no caso esses fios, né? Eu tenho força de tração. Como é a mesma corda, eu vou considerar que é a mesmo valor de tração. Pessoal, o que eu percebo aqui? A partir do momento que eu solto esses corpos, eles têm uma aceleração. Esse sistema vai ter uma aceleração. Como que eu calculo a aceleração? Usando a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mas vamos pensar. No caso do corpo A, na hora que eu solto, ele começa a descer. Então ele começa a ficar acelerado para baixo. Ou seja, no caso dele, a força resultante seria o peso dele menos a tração. No caso do corpo A. De novo, o peso dele é maior que a tração. Por isso, na hora que eu solto, ele vai começar a descer. Ele começa a acelerar para baixo ali. A velocidade dele vai aumentando para baixo. Vai ser o quê? Vai ser a massa dele vezes a aceleração do sistema. Agora no corpo B. O corpo B, na hora que eu solto ele começa a subir. Certo? Ele começa a aumentar a velocidade para cima. Ou seja, a aceleração dele está para cima. Então, no caso dele, vai ser tração menos o peso, que vai ser a resultante. Lembrando que toda vez que a gente tem uma força para um sentido e a outra força para o sentido oposto, a resultante a gente acha fazendo a subtração. Que vai ser o quê? Massa, no caso a massa do B, vezes a aceleração do conjunto. Pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas incógnitas, certo? Que no caso seria tração e aceleração. Por que duas? Qual que é o peso do A? O peso do A a gente consegue calcular aqui rapidinho. É massa vezes gravidade. Então, no caso, seria 6 vezes 10. Seria 60 newtons. O peso do B, mesma coisa. Massa vezes gravidade. A massa é 2, a gravidade é 10. Então, 20 newtons. E a massa dos dois a gente tem. Vou só substituir aqui para ficar mais fácil. O peso do A é 60, menos a tração que eu não tenho. A massa do A eu sei que é 6. Vezes a aceleração que eu não tenho. A tração no B eu não tenho, mas o peso dele eu sei que é 20. É só fazer massa vezes a gravidade. A massa do B é 2, vezes a aceleração que eu não tenho. Então eu tenho aqui um sistema onde eu não tenho tração e nem aceleração. Duas incógnitas, duas equações. Como que eu vou resolver aqui? Você pode resolver de qualquer maneira que você está acostumado a resolver sistemas. Eu vou fazer uma soma aqui, porque vocês vão ver que eu vou sumir com a tração. Olha só. Se eu somar esses dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter 60 menos 20, vai dar 40, certo? E mais t menos t, na hora que eu somar, vai embora. Dá zero. Então vai dar 0t. 0t é 0. Aí do outro lado eu tenho, lembrando que eu estou somando, do outro lado eu tenho 6a mais 2a. Então eu tenho 8a. Então de novo, estou resolvendo um sistema aqui, pelo método da soma. Então eu fiz 60 mais ou menos 20, então fica 60 menos 20, 40. Menos t mais t dá 0. Então sumi com t. E 6a mais 2a, 8a. Aí eu vou dividir, passar o 8 dividindo, né? Então a aceleração vai ser 40 dividido por 8. Que vai me dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, resolvendo a letra A,
eu tenho que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, a aceleração desse conjunto. E como que eu acho a tração, que é o que está pedindo a letra B? Eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações, pessoal, ou essa aqui, e substituir o valor da aceleração. Por exemplo, se eu pegar essa de baixo, digamos que eu pego a de baixo aqui, para resolver a letra B. Aí eu sei que tração menos 20 é igual a 2A. O A eu sei que é 5. Então, tração menos 20 vai ser igual a 2 vezes 5. Então, tração menos 20 é igual a 10. Passo 20 para o outro lado somando. Então, a tração vai ser 10 mais 20. Tração vai ser 30 newtons. Então, a tração na corda é igual a 30 newtons. Eu peguei a aceleração que eu achei na letra A e substituo em qualquer uma das duas equações, igual a gente sempre faz em qualquer sistema aí. Eu achei uma letra, substituo em uma equação, acha outra. Essa foi a questão nossa aí sobre a máquina de Atwood. Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima aula.